No nome do Senhor Jesus Cristo pedimos, amém e amém. Nosso apreciado irmão e amigo doutor William Soto Santiago. Muy buenos días o buenas tardes, amados amigos, hermanos presentes e ministros. Muito bom dia ou boa tarde, amados amigos e irmãos presentes, ministros e também aqueles que estão nas outras nações, ministros e igrejas. Que as bênçãos de Cristo, anjo do pacto, sejam sobre todos vocês e sobre mim também. No nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Para essa ocasião, vamos ler em Daniel no capítulo 2. Versos 27 em adelante diz... Versículo 27 em diante diz... E dijo a Daniel, al cual llamaban, ou 26 em diante diz... Respondeu o rei a Daniel, cujo nome era Beltesazar. Podes tu fazer-me saber o sonho que tive e a sua interpretação? Respondeu Daniel na presença do rei. O mistério que o rei requer, nem sábios, nem encantadores, nem magos, nem adivinhos podem descobrir ao rei. Mas há um Deus nos céus, o qual revela os mistérios. Ele faz saber ao rei Nabucodonosor o que há de ser no fim dos dias. He aqui tu sonho e as visões que has tenido em tu cama. O teu sonho e as visões da tua cabeça na tua cama são estas. Estando tu, ó rei, na tua cama, subiram os teus pensamentos ao que há de ser depois disto. Aquele que revela mistérios te faz saber o que há de ser. Quanto a mim, me foi revelado este mistério, não porque eu tenha mais sabedoria do que todos os viventes, mas para que a interpretação se fizesse saber ao rei e para que entendesses os pensamentos do teu coração. Tu, ó rei, veias e aqui uma grande imagem. Tu, ó rei, estavas olhando e vistes uma grande estátua. Esta imagem, que era muito grande e viste uma grande estátua. Esta estátua que era grande e cujo esplendor era excelente, estava em pé diante de ti, e a sua aparência era terrível. A cabeça da estátua era de ouro fino, o seu peito e os seus braços de prata, e o seu ventre e as suas coxas de bronze. Suas pernas de hierro, seus pés em parte de hierro e em parte as suas pernas de ferro, os seus pés em parte de ferro e em parte de barro. Estavas vendo isto quando uma pedra foi cortada, sem o auxílio de mãos, a qual feriu a estátua nos pés de ferro e de barro e os esmiuçou. Então foi juntamente esmiuçado o ferro, o barro, o bronze, a prata e o ouro, os quais se fizeram como a palha das eiras no estio, e o vento os levou, e não se achou lugar algum para eles. Mas a pedra que feriu a estátua se fez um grande monte e encheu toda a terra. Este é o sonho. Também a interpretação dele diremos na presença do rei. Tu, ó rei, és rei de reis, a quem o Deus do céu deu o reino, o poder, a força e a majestade.
em cujas mãos ele entregou os filhos dos homens, e onde quer que habitem os animais do campo e as aves do céu, e fez que dominasses sobre todos eles. Tu és a cabeça de ouro. Aquella cabeza de oro. Y después de ti se levantará otro reino inferior al tuyo, y luego un tercer reino. Depois de ti se levantará outro reino inferior ao teu, e um terceiro reino de bronze, o qual terá domínio sobre toda a terra. E o quarto reino será forte, como ferro, pois como ferro esmiuça e quebra tudo, como ferro quebra todas as coisas, ele esmiuçará e quebrará. Quanto ao que viste dos pés e dos dedos, em parte de barro, barro de oleiro e em parte de ferro, isso será um reino dividido. Contudo, haverá nele alguma coisa da firmeza do ferro, pois que viste o ferro misturado com o barro de oleiro. E por ser os dedos de los pies em parte de hierro e em parte de barro cocido, como os dedos dos pés eram em parte de ferro e em parte de barro, assim, por uma parte o reino será forte, por outra será frágil. Quanto ao que viste do ferro misturado com o barro de oleiro, misturar-se-ão pelo casamento, por meio de alianças humanas, mas não se ligarão um ao outro, assim como o ferro não se mistura com o barro. Mas nos dias destes reis, o Deus do céu levantará um reino que não será jamais destruído. Este reino não passará a outro povo, mas esmiuçará e consumirá todos estes reinos e será estabelecido para sempre. De la manera que viste que del monte fue cortada una piedra, como viste que do monte foi cortada uma pedra, sem auxílio de mãos, e ela esmiuçou o ferro, o bronze, o barro, a prata e o ouro, o grande Deus fez saber ao rei o que há de ser depois disto. E el sueño es verdadero e fiel sua interpretação. Certo é o sonho e fiel a sua interpretação. Então o rei Nabucodonosor caiu com o rosto em terra e adorou a Daniel e ordenou que lhe fizessem ofertas de cereais e perfumes suaves. Então o rei Nabucodonosor caiu com o rosto em terra e adorou a Daniel. E ordenou que lhe fizessem oferta de cereais e perfumes suaves. Respondeu o rei a Daniel: certamente o vosso Deus é Deus dos deuses, e o Senhor dos reis, e o revelador de mistérios, pois pudeste revelar este mistério. Então o rei engrandeceu a Daniel e lhe deu muitas e grandes dádivas da província da Babilônia, como também por principal governador de todos os sábios da Babilônia. E a pedido de Daniel, o rei constituiu superintendentes sobre os negócios da província de Babilônia, a Sadraque, Mesaque e Abednego. Mas Daniel permaneceu na corte real. Que Deus abençoe nossas almas com sua palavra e nos permita entendê-la. A pedra não cortada por mãos. Podem sentar se queiram ter a bondade. O rei Nabucodonosor desejou saber o que seria o futuro, o porvir. E Deus mostrou, lhe revelou o desejo do coração de Nabucodonosor, rei da Babilônia. Ou seja, que lhe mostrou as coisas que aconteceriam
le mostró las diferentes etapas nos últimos dias. que el reino de los gentiles, Mostrou as diferentes etapas porque esa estatua que vio el rey que o reino dos gentios teria. representa el reino de los Porque essa gentiles, estátua que o rei Nabucodonosor viu comenzó con el rey representa Nabucodonosor, o reino dos y por gentios, consiguiente, que começou com o rei representa Nabucodonosor el imperio e, consequentemente, foi representado o império de la cabeza de oro. babilônico do rei Nabucodonosor El na reino cabeça de ouro. tenía también su religión O reino babilónica heredada tinha também a sua religião babilônica, herdada desde el tiempo de Cush e Nimrod, de Cush, padre de Nimrod y Nimrod, que establecieron esa religión babilónica, que establecieron de Cush, la idolatría. pai de Nimrod e Nimrod, que estabeleceram essa religião babilônica Un becerro con e cuernos, estabeleceram a idolatria, el cual era el Dios onde adoravam babilónico. um bezerro com chifres Por esa razón, que cuando el pueblo era o hebreo, Deus babilônico. al salir de Egipto y llegar al monte Sinaí, Por esse motivo, mientras quando o povo hebreu, Moisés ao sair do Egito recibía de parte de Dios los 10 e mandamientos chegaram ao Monte Sinai, en piedras, enquanto 2 tablas de piedras cortadas Moisés sobre el mismo Dios, recebeu da parte de Deus os 10 mandamentos, donde Dios escribió los em 10 pedras, mandamientos, y se 2 los tábuas de entregó pedra, a Moisés. cortadas pelo próprio Deus, 2 tábuas de Parte del pedra, pueblo dijo, onde Deus escreveu os 10 mandamentos Moisés, tarde en regresar. e as entregou a Moisés. No sabemos qué ha pasado con Moisés. Y le Parte do pidieron povo disse: Moisés personas que no estaban de acuerdo con Moisés. ¿Y qué? irá regressar? Não sabemos o que aconteceu com Moisés. E pediram, Hacia la religión babilónica que también pessoas que não estavam de acordo com Moisés e que tinham a inclinação hacia el paganismo, para a religião babilônica que também y pidieron a Aarón herdou, o Egito herdou, que era un becerro de oro. tinha uma inclinação para o paganismo, para a idolatria, e pediram a Arão que lhes fizesse um bezerro de ouro, Pasado al o que imperio egipcio, era o deus babilônico, y se había movido que hacia também havia passado la religión pagana babilónica, idólatra, por diferentes ao naciones, Império Egípcio. con nombres diferentes, E adoptados tinha se movido assim a religião pagã, babilônica, idólatra, y pelas diferentes nações, com al tener nomes el becerro de oro diferentes, allí, adotados y hacer fiesta en la dedicación em diferentes nações. de ese becerro de oro, estaba dedicando también E Israel, ao ter o bezerro de ouro ali, por e fazer consiguiente, festa da dedicação desse bezerro de ouro, del Dios de Abraham, Isaac estava dedicando também y Jacob, o a Israel, religião babilônica estaba cambiando e, consequentemente, estava mudando por el Dios babilónico, do Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, o Israel, estava mudando becerro o seu Deus cuernos allá, pelo Deus babilônico, babilónica, allá en que Babilonia, estava representado cual se num realizaban bezerro com chifres lá, na religião babilônica, Por eso es que la escritura lá nos na Babilônia, de la trayectoria de Israel por el desierto, ao qual sacrificavam crianças. que dice que ellos llevaban el tabernáculo É por isso que a Escritura nos fala
que é a trajetória de Israel pelo deserto, que diz que eles levavam o tabernáculo dos seus deuses pagãos, ou seja, uma parte do povo. Porque os verdadeiros crentes seguiam a Deus a coluna de fogo, e Moisés, seu profeta, e tinham o tabernáculo que Deus ordenou a Moisés construí-lo. Mas outra parte do povo estava inclinado ao paganismo. E é por isso que diz a Escritura que sacrificaram também crianças ao Deus pagão, do qual levavam o tabernáculo pelo deserto. Ou seja, que ia no meio do povo hebreu, iam duas religiões. E o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, e um Deus pagão, no qual uma parte do povo cria. E sempre foi assim. Sempre tem sido assim. A religião ou crença no Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, o Deus verdadeiro, e outras pessoas com a sua crença no paganismo e, consequentemente, no Deus deste mundo, que é chamado Diabo ou Satanás. E algumas vezes não sabem que estão servindo, adorando ao maligno, Diabo, a Satanás. O livro do Apocalipse nos fala do trono de Satanás. Portanto, é importante conhecer o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, o trono de Deus, e como servir a Deus. E também saber que o maligno tem o seu trono terreno e a adoração terrena que oferece, muitas pessoas oferecem, as quais não estão completamente conscientes de que estão servindo ao Deus deste mundo, o diabo, o qual ofereceu a Cristo os reinos deste mundo se prostrado o adorasse. Ou seja, Cristo teria que colocar a religião do Deus deste mundo, do diabo, e Jesus Cristo seria o líder do reino deste mundo. E então, consequentemente, se converteria no anticristo. O diabo fez essa oferta a Cristo, mas Cristo a rejeitou, dizendo: não tentarás ao Senhor teu Deus. E fala que somente a Deus adorarás, somente a Ele servirás. Cristo não mudou. Da religião de Deus ou da fé em Deus, a religião não, a fé, para a religião ou fé no maligno. Mesmo que a oferta do maligno era que lhe daria todos os reinos deste mundo, se postrado o adorasse. E, consequentemente, a adoração
dar a conocer en esta ocasión completamente todo lo de este Não vamos revelar completamente nesta ocasião tudo deste tema, mas já vimos que vem da Babilônia a fé, crença e religião ao maligno e, consequentemente, o rei Nabucodonosor e o seu reino tinham essa religião. A religião babilônica, e por isso encontramos que Deus mostra nessa estátua o reino dos gentios, começando com Nabucodonosor e a trajetória que esse reino tomaria, ou seja, as diferentes etapas do reino dos gentios, onde estaria a religião babilônica, passando pelo império babilônico de Nabucodonosor e descendentes, e então, passando a segunda etapa, o peito e braços de prata, que representam o império Medo-Persa. E depois passando a etapa do ventre das coxas de bronze, que representam o império da Grécia, encabeçados por Alexandre o Grande. E então passa a quarta etapa. Na quarta etapa tem tapas, está representada nas pernas de ferro, que é o Império Romano dos Césares. E então os pés de ferro e de barro, que mostram que é o mesmo Império Romano, mas já coberto com barro os seus pés. Ou seja, que a segunda etapa, a primeira etapa das pernas ou do quarto império, as do ferro correspondente ao tempo em que apareceu Jesus. Esse reino romano, ou Império Romano, desde o seu começo, e então, que foi ferido na cabeça esse império. A besta foi ferida na cabeça como ferida mortal. Depois começa o Império Romano político e depois passa para outra etapa em que continua o Império Romano, mas coberto com barro de oleiro a parte dos pés, os pés de ferro e de barro. Portanto, o Império Romano continua, mas coberto o ferro coberto, que corresponde desde o tempo em que o Império Romano, essa etapa que corresponde desde o tempo deixou de existir, em que o Império Romano como império deixou de existir como império político. Los pies de hierro de barro cocido são, e agora os pés de ferro e de barro são
nada menos do que a segunda parte imperio. do quarto império. Dice en esa etapa, al final de esa etapa, que la piedra no cortada E é nessa etapa, no final dessa etapa, la venida del Señor, que a pedra não cortada por mãos, del Mesías, será a cumplida. vinda do Senhor, Y a con vinda la do venida Messias, Mesías, será cumprida, el e com a vinda do Messias, imperio, cuarto en su segunda parte, o império, colapsará. em sua segunda parte, Será desmenuzado entrará em por la colapso. presencia del Señor en su venida, en ese tiempo, será despedaçado com a presença do Senhor na sua vinda, neste tempo final, el día posterior. no último dia. Preguntamos, ¿qué estará pasando en la Nós nos nación? perguntamos, o que estará acontecendo ¿Qué estará pasando nas entre los nações? gentiles, en los reinos gentiles? O que estará acontecendo entre os gentios, no reino dos gentios, Será nas nações? los primeros indicios Serão os primeiros indícios lo que va a suceder con la venida, con la venida de la piedra no cortada, do que vai acontecer con la venida del Señor. com a vinda da pedra não cortada por mãos, com a vinda do Senhor. Está sucediendo, Algo pues, está como acontecendo, vemos pois a las naciones y sus gobiernos se encuentran como vemos nas nações e nos seus en peligro governos, de colapsar todos los sistemas de las se naciones. encontram no perigo de entrar em colapso todos os sistemas das nações. El sistema mundial del reino de los gentiles está por colapsar. O sistema mundial do reino dos gentios está para entrar em um colapso Los pies de e, hierro consequentemente, y de barro cocido. serem despedaçados os pés de ferro e de barro. Y luego de eso dice que la piedra E depois disso, no cortada de diz manos, cortada de la montaña, que a pedra não cortada por mãos, cortada da y vino a montanha, ser un gran imperio, un gran reino que llenó toda Cristo la tierra. veio e se tornou um grande reino, um grande monte, um grande reino que encheu toda a terra. En el A día pedra não posterior, cortada por mãos é o Messias em sua vinda, no último crecerá dia. y cubrirá toda la tierra, su E reino, crescerá su imperio. e irá cobrir toda a terra, o Con seu capital reino, seu império. en la tierra de Israel, en la ciudad de Jerusalén. Com capital na terra de Todo el Israel, na territorio de cidade Israel como de distrito Jerusalém. federal. Y así es E todo o como território de Israel como Distrito Israel Federal. vendrá a ser la E assim é como cabeza de todas las naciones, Israel se tornará a así como el cabeça Distrito ou Federal, cabeça de todas as nações. con su capital, es la cabeza, Assim como o Distrito Federal, com a sua capital, así también é a será la cabeça cabeza de cada nação. del reino mundial Assim del também Mesías, será a cabeça Israel, do reino mundial do con Messias, Jerusalén como capital Israel, de ese reino, com porque Jerusalém como capital es la ciudad de Dios, desse reino, es porque trono Jerusalém de Dios, é a cidade de Deus, é donde o estará trono el trono de Deus, del Mesías, que es llamado el onde trono de estará o David, trono do que Messias, será restaurado por el Mesías de príncipe como hijo que de é David, chamado trono de Davi e que será por restaurado consiguiente el pelo reino de Messias David príncipe como será filho de Davi. restaurado, y eso será E, la venida del reino de Dios. consequentemente, o reino de Davi Israel. será restaurado. Isso será Así es como a vendrá vinda el do reino de reino Deus a Israel. a Israel, É assim será como virá o restaurado reino de Deus el reino de Dios a Israel, a Israel,
e será restaurado o reino de Deus a Israel, e que será a restauração do reino de Davi, porque o reino de Deus na terra é o reino de Davi. E o trono de Deus na terra é o trono de Davi. A pedra não cortada por mãos, que é o Messias, em sua vinda, no último dia, neste tempo final no qual nós estamos vivendo. Mas não sabemos o dia, o mês ou a hora em que tudo isto terá pleno cumprimento desta profecia. Mas começou o processo do cumprimento para o cumprimento desta profecia. É importante estar então no reino de Deus, sendo transladados ao reino de Deus através de Cristo, ao produzir o novo nascimento, onde a pessoa nasce de novo, nasce do céu, nasce do reino, no reino de Deus. E agora, a pessoa crente em Cristo pertence ao reino de Deus. Mesmo que tenha uma nacionalidade terrena do país onde nasceu e, consequentemente, nacionalidade do reino dos gentios, e se for judeu, uma nacionalidade judaica. Mas, por causa de que nasceu de novo, tem a nacionalidade celestial, porque o novo nascimento é do céu. E, consequentemente, pertence ao reino celestial, ao reino de Deus, no qual a pessoa se torna sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque desse reino, assim como Cristo é o sumo sacerdote desse reino. E, consequentemente, o Messias Príncipe, na sua vinda no último dia, será o sumo sacerdote e rei. Sumo sacerdote do templo celestial e rei dos reis e senhor de senhores. A pedra não cortada por mãos. O que é a pedra não cortada por mãos? É a vinda do Senhor para o último dia na etapa dos pés de ferro e de barro do reino dos gentios. De nosso Senhor e de seu Cristo, conforme Apocalipse capítulo 11. Então, os reinos deste mundo passarão a ser do nosso Senhor e do seu Cristo, conforme Apocalipse capítulo 11, versículo 15 ao 19. E diz em Lucas capítulo 19, verso 12, 19, versículo 12, que um homem nobre, que é Cristo, foi a um país longínquo, uma terra longínqua, para receber um reino e voltar. Porque ele é o herdeiro desse reino, do reino de Deus na terra, também ao reino celestial. E, consequentemente, ao receber esse reino e voltar, voltará para estabelecer o reino de Deus na terra, restaurar o reino de Davi e o trono de Davi. Os crentes em Cristo que entraram no reino de Deus, nesse reino serão sacerdotes, segundo a ordem de Melquisedeque, reis também,
E serão juízes, porque os santos julgarão o mundo e até mesmo os anjos. O próprio Cristo disse aos seus discípulos: vós que estivestes comigo, vos sentareis em 12 tronos e julgarei as 12 tribos de Israel. Isso nos fala de um reino teocrático, que será estabelecido pelo Messias, onde a teocracia e a monarquia vão se unir, vão também se entrelaçar. Assim como Deus reinava por meio de Moisés, por meio de Josué e por meio de todos os juízes. Assim como Deus reinava através de Moisés e de Josué e através de todos os juízes até Samuel, reinará através do Messias Príncipe no reino milenial. E assim como reinou através dos reis que obedeceram a Deus e serviram a Deus, como Davi, como Salomão e outros reis que serviram a Deus, reinará. Deus reinará e governará através do Messias, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, como filho de Davi, se sentando no trono de Davi, ao qual ele é herdeiro, e reinará sobre a casa de Israel, sobre a casa de Jacó, sobre todo Israel e sobre o mundo inteiro. Isaías capítulo 9, versículo 1 em diante, e Isaías capítulo 11, versículo 1 em diante também. E aqui a terra será cheia do conhecimento da glória de Deus, da glória do Senhor, e todos conhecerão a Deus. E, consequentemente, ficará eliminada a religião babilônica, com o impacto da segunda vinda de Cristo, a vinda do Messias, onde será despedaçado o reino dos gentios na etapa de ferro e de barro, e as demais etapas que restaram, aqueles que ficaram dos outros impérios do reino dos gentios também serão. Essas etapas, esses requisitos serão despedaçados, o resquício delas. E será estabelecido o reino de Deus na terra, onde o Messias Príncipe, como filho do homem, que é o herdeiro do reino mundial, é herdeiro do mundo inteiro e, consequentemente, seu reino será sobre todas as nações. Porque a terra será llena del conocimiento de la gloria del Señor, como las aguas cubren. Todos conhecerão a Deus, porque a terra será cheia do conhecimento da glória do Senhor, como as águas cobrem o mar. Capítulo 11, verso 9. Isaías capítulo 11, versículo 9. 14, e também Zacarias, capítulo capítulo 14, onde diz: e naquele dia o Senhor será um e um seu nome. Capítulo 14, versículo 9 de Isaías, ou de Zacarias. E depois, neste capítulo mesmo, continua dizendo que de ano em ano subirão as nações para adorar a Deus na festa dos tabernáculos. E também Abacuque, capítulo 2, versículo 14, diz que a terra será cheia do conhecimento da glória do Senhor, como as águas cobrem o mar. Portanto, a terra, a família humana, será cheia do conhecimento do único Deus verdadeiro, para servir ao único Deus verdadeiro, e assim o Messias Príncipe
estabelecerá a adoração ao verdadeiro Deus em todas as nações, no mundo inteiro. O diabo que enganava as nações será amarrado, atado por 1000 anos, diz Apocalipse capítulo 20, versículo 1 ao 3. Para que não engane mais as nações. Depois do reino milenial será solto por um curto tempo e voltará a enganar as nações e, consequentemente, aqueles que ressuscitarão para o juízo final. Em corpos físicos os enganará por um curto tempo, aos quais havia enganado anteriormente, porque a morte não muda a pessoa. Diz a Escritura que como a árvore cai, fica assim. Portanto, a morte não muda as pessoas. É Cristo produzindo o novo nascimento na pessoa que muda a pessoa. Ao nascer de novo, é uma nova pessoa no reino de Deus. Produz essa mudança, essa transformação. A pedra não cortada por mãos. O que é a pedra não cortada por mãos? É a vinda do Messias para o último dia. O Messias, ou Messias, o que significa? É o ungido, o Cristo. Por isso que Israel, com o cristianismo, está esperando a vinda do Messias, do Cristo, do ungido, o qual está prometido que virá para a sua igreja. E está prometido também que virá a Israel. Israel, quando vir a Cristo ungido vindo pela sua igreja, ele dirá: este é aquele que nós estamos esperando. E é a vinda do anjo do pacto, que deu a lei ao povo hebreu no monte Sinai. Pois, em Malaquias capítulo 3, que nos fala da vinda do Messias, nos diz que virá primeiro alguém precursando a sua vinda, ou seja, preparando o caminho para o Senhor. E então diz: e virá ao seu templo o Senhor, ou seja, Deus e Pai, e o anjo do pacto, ou seja, o anjo que apareceu a Moisés e apareceu a Adão e a todos os homens de Deus, aos quais diz a Escritura que lhes apareceu o anjo de Deus ou anjo do pacto, ou anjo do Senhor. O anjo do pacto, o anjo de Deus, é a imagem do Deus vivente, o corpo angelical de Deus, no qual estava, está e estará Deus. Esse é o corpo angelical, o corpo teofânico de Deus. E o corpo físico de Deus é o Messias em seu corpo físico. E o anjo do pacto é o Messias no seu corpo angelical. Por isso Cristo Jesus dizia: Abraão desejou ver o meu dia, o viu e se alegrou. Então disseram os judeus: ainda não tens de 50 anos e dizes que viste Abraão? Jesus disse: antes que Abraão existisse, antes que Abraão nascesse, eu sou.
Como ele existia antes de Abraão, existia em seu corpo angelical, nesse corpo teofânico, chamado o anjo do Senhor. Por isso a Escritura nos diz que a lei foi dada por comissão de anjos. E também diz, São João capítulo 1, versículo 18, ninguém jamais viu a Deus. O unigênito Filho que está no seio do Pai, Ele o revelou. Ele o revelou. Ou seja, Cristo no seu corpo angelical, no Antigo Testamento, estava revelando Deus. Deus estava em Cristo. Porque Deus estava em Cristo. O anjo do pacto, o seu corpo angelical, se revelando a Adão, Abel, a Sete, a todos estes homens de Deus, Enoque, a Noé, a Sem e a todos estes homens de Deus, Moisés, aos profetas, Abraão, Isaac, Jacó, a José, a todos estes profetas que aparecem na Escritura. E depois criou no ventre de Maria uma célula de Cristo, que depois que se multiplicou célula sobre célula, e assim se formou o corpo físico de Jesus, que nasceu no tempo correspondente. E esse se tornou o corpo onde habitou a plenitude da divindade. Aí estava a divindade, Pai, Filho e Espírito Santo. Por isso Jesus dizia, quem me viu, viu o Pai. E ele dizia, o Pai é maior do que eu. E ele dizia que não fazia nada de si mesmo. Dizia, o Pai que mora em mim, Ele que faz as obras. Deus criou o ser humano a sua imagem e semelhança. Porquanto Deus criou o ser humano à sua imagem e semelhança, alma, espírito e corpo, assim também é Deus. Alma, espírito e corpo. E o maior no ser humano é o quê? É a alma, que é equivalente a Deus o Pai. E depois o espírito da pessoa é o corpo angelical ou espiritual que a pessoa tem. Porque um espírito é um corpo, mas de outra dimensão. Assim também é o Espírito Santo, o Espírito de Deus, um corpo teofânico de outra dimensão, chamado anjo do pacto ou anjo de Deus, que aparece na Escritura de Gênesis até o Apocalipse como um varão, um homem, de outra dimensão no qual está Deus, onde está Deus. E por isso aparece algumas vezes falando em primeira pessoa e outras vezes falando em segunda pessoa. Assim como o seu corpo físico, ou seja, o de cada um de vocês, fala. E fala em primeira pessoa. Mas é você, em alma vivente, falando através do seu espírito e do seu corpo espiritual, através do corpo de carne. Por isso que a Escritura diz que o corpo sem espírito está morto. Portanto, a obra que o corpo físico da pessoa faz, não a faz de si mesmo, mas que é a pessoa que é alma vivente,
se manifestando, atuando através do seu espírito, no seu corpo espiritual, está dentro também do corpo de carne, atuando, fazendo as obras através do seu corpo físico. Como Deus esteve fazendo através dos profetas e através de Jesus. E Deus, através do seu Espírito, disse em Zacarias capítulo 11 ao 12. E disse Deus, capítulo, através de Zacarias, 7 verso 11, dice, pero no quisieron escuchar, antes de volver a la espalda, capítulo y taparon 7, versículo 11 para diz, no oír, y pusieron su corazón como diamante, eles, porém, não quiseram atender e me deram os ombros rebeldes e taparam os ouvidos para que não ouvissem. Sim, fizeram seus corações duros como diamante para que não ouvissem a lei nem as palavras que o Senhor dos Exércitos enviara pelo seu Espírito mediante os profetas que nos precederam. Ou seja, que Deus, através do seu Espírito, do seu corpo angelical, o anjo do pacto, hablando através de los profetas. O sea que entraba el Espíritu de Dios en ellos. Falava e enviava essas palavras ao povo, através dos profetas. Ou seja, que entrava o Espírito de Deus neles e falava através dos seus profetas. E por isso o que eles falavam era a palavra de Deus. Era o assim diz o Senhor. Deus falando através de um véu de carne chamado profeta. Porque não fará nada o Senhor sem antes revelar os seus segredos aos seus servos, seus profetas. Diz Amós capítulo 3, versículo 7. Sempre Deus usou profetas para falar. Por quê? Por isso você encontra alguns profetas que dizem, vino palavra do Senhor a mim. A palavra de Deus vem aos profetas. Por isso que você encontra nos profetas que veio a palavra do Senhor a mim. E então diz, o que foi dito, ou o que lhe foi revelado, e o falam, ungidos pelo Espírito Santo. Ou seja, o Espírito Santo falando através desses profetas. O apóstolo Paulo, conhecedor deste mistério, diz aos Hebreus no capítulo 1, versículo 1 em diante: havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, como Deus falava ao povo hebreu? Através dos profetas. A nós falou-nos nestes últimos dias pelo Filho, ou seja, Jesus Cristo, a quem constituiu o herdeiro de tudo e por quem fez também o universo. Deus falou através de Jesus Cristo, através do qual também criou o universo completo, porque Cristo em seu corpo angelical é o anjo do pacto, o verbo que estava com Deus e era Deus, e criou todas as coisas. Ou seja, que Deus, através de Cristo em seu corpo angelical, que é a imagem do Deus vivente, falou à existência todas as coisas. Aí nós temos a origem da criação. E de Deus, através do seu corpo angelical de Cristo, trouxe à existência todas as coisas. Diz, no qual o Filho é o esplendor da sua glória e a expressa imagem da sua pessoa. Qual é a imagem de Deus? Cristo. O Messias, o ungido. O corpo ungido com a presença de Deus. O corpo angelical de Deus. E sustentando todas as coisas com a palavra do seu poder, havendo efetuado a purificação dos nossos pecados,
através de si mesmo, ou seja, através do seu corpo físico de carne, efetuou a purificação dos nossos pecados. Se sentou à destra da majestade nas alturas. Se sentou no trono celestial de Deus. Por isso ele disse, depois no capítulo 28 de São Mateus, versículo 16 ao 20, todo poder me é dado no céu e na terra. Ele havia dito que se sentaria no trono de Deus, se sentaria na destra de Deus no céu. Em São Mateus, no capítulo 26, versículos 64, diz, Jesus lhes disse, tu disseste, e além do mais digo que desde agora vereis o Filho do Homem sentado à destra do poder de Deus e vindo nas nuvens do céu. Ele sobe ao céu e se sentou à destra do se sentou no trono celestial de Deus. Em Apocalipse, capítulo 3, ele disse que se sentou no trono de Deus e diz, a escritura que leímos foi capítulo 26 de São Mateus, verso a escritura que nós lemos foi capítulo 26 de São Mateus, versículo 64. E Apocalipse, capítulo 3, versículo 20 ao 21 diz, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e cearei com ele, e ele comigo. Ao que vencer, lhe darei sentar-se comigo no meu trono, assim como eu venci e me sentei com meu Pai em seu trono. Bem, ele nos diz que ele se sentou com o Pai no seu trono, no trono celestial. Por isso ele pôde dizer, todo poder me é dado no céu e na terra. Porque aqui, quem tem o poder é quem está sentado no trono. E agora, esse é o trono do Pai. Mas o trono de Jesus, diz o anjo de Davi, em São Lucas, capítulo, versículo 30 ao 36, capítulo de São Lucas, capítulo 1 de São Lucas, versos 31 en adelante dice, hablándole al ángel Gabriel a la Virgen María, dice, São Lucas, versículo 31 em diante diz, falando o anjo Gabriel à Virgem Maria, ele disse, São Lucas capítulo 1, versículo 31 ao 36, conceberás e darás à luz um filho, e por-lhe-ás o nome de Jesus. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. E o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai. E ele reinará eternamente sobre a casa de Jacó, e o seu reinado não terá fim. O herdeiro do trono de Davi é Cristo, o Messias príncipe, que nasceu da Virgem Maria. Ele é o herdeiro do trono de Davi. E ele disse, quem vencer, eu lhe darei a sentar-se comigo no meu trono. O trono de Jesus Cristo é o trono de Davi, ao qual ele é o herdeiro. O trono celestial é o trono do Pai, onde ele se sentou com o Pai celestial.
O trono terreno de Deus, do reino de Deus terreno, é o trono de Davi, e o reino terreno de Deus é o reino de Davi, ao qual Jesus Cristo é o herdeiro. E a promessa é, ao que vencer, lhe darei a sentar-se comigo no meu trono. Assim como eu venci e me sentei com meu Pai no seu trono. Da mesma forma que o Pai fez com Jesus Cristo, ao vencer, Cristo fará, conforme a sua promessa, com o vencedor. Portanto, é importante saber que existem grandes bênçãos da parte de Deus no reino celestial e também no reino terreno, que será estabelecido e que será o reino de Davi, que será restaurado no último dia. Por isso, em Apocalipse, no capítulo 6, nos mostra o Messias sentado no seu trono. Capítulo 6, versículo 12, em diante diz: Olhei quando abriu o sexto selo, e eis que houve um grande terremoto, e o sol ficou negro, se escureceu como de silício, e a lua se tornou toda em sangue. E o sexto selo são as duas oliveiras, Moisés e Elias. As estrelas do céu caíram sobre a terra, como quando a figueira sacudida por um vento forte deixa cair os seus figos verdes. O céu recolheu-se como um pergaminho, quando se enrola, e todos os montes e ilhas foram removidos dos seus lugares. Por isso, eu oro por Porto Rico, que é uma ilha, para que Deus livre a ilha de Porto Rico deste terremoto que vem, quando for aberto o sexto selo, no qual diz que toda a ilha se removeu do seu lugar. E os reis da terra, e os grandes, os ricos, os capitanes, e os reis da terra, os grandes, os chefes militares, os ricos, os poderosos, e todo escravo e todo livre, se esconderam nas cavernas e nos penhascos dos montes. E diziam aos montes e aos rochedos: Caí sobre nós, e escondei-nos do rosto daquele que está sentado sobre o trono, e da ira do Cordeiro, pois é vindo o grande dia da ira deles. E quem poderá subsistir? E quem poderá subsistir? Este terremoto está muito perto. Não há esperança para as nações. Não há esperança para a família humana, exceto a vinda do Senhor para o último dia. É a única esperança que há para o ser humano que vive nesse tempo. E por isso, devemos estar bem agarrados de Cristo, nosso Salvador, tendo recebido como nosso único e suficiente Salvador, tendo sido batizados em água em seu nome, tendo recebido o seu Espírito e, consequentemente, tendo recebido o novo nascimento, e tendo sido colocados, transladados do reino dos gentios ao reino de Deus, ao reino do Messias, que está na esfera espiritual. E quando estiver na esfera literal, o reino do Messias por 1000 anos também, aí nós estaremos com ele.
E por isso, se alguma pessoa ainda não recebeu a Cristo como seu Salvador, pode fazer nesses momentos e oraremos por você, para que Cristo receba em seu reino. E para isso, pode passar à frente e oraremos por você. Vocês que estão aqui presentes e aqueles que estão nas outras nações. Nós estamos num tempo onde Deus prometeu grandes bênçãos para a Igreja do Senhor Jesus Cristo e também para o povo hebreu, para os judeus. É um tempo para grandes bênçãos serem dadas, derramadas para judeus e também para a Igreja do Senhor Jesus Cristo. Na vinda do Messias para o último dia, há grandes bênçãos para todos os crentes no Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, tanto judeus como cristãos, crentes em Cristo. A pedra não cortada por mãos. Isso é a vinda do Messias, a vinda de Cristo, a vinda do ungido para o seu povo, para a sua igreja e para o povo hebreu. Vamos estar em pé para orar pelas pessoas que vieram aos pés de Cristo nesses momentos, nas diferentes nações. Con nuestras manos levantadas a Cristo al cielo, com nossas mãos levantadas a Cristo aos céus, nossos olhos fechados, aqueles que estão presentes e os que estão nas outras nações. Pai Celestial, no nome do Senhor Jesus Cristo, venho a Ti, trazendo diante de Ti todas essas pessoas que estão recebendo Cristo como único e suficiente Salvador. Te rogo, os receba em Teu reino, no nome do Senhor Jesus Cristo. Te rogo. E agora, aqueles que vieram aos pés de Cristo nesses momentos, repitam comigo essa oração. Senhor Jesus Cristo, escutei a pregação do Teu Evangelho e nasceu Tua fé no meu coração. Creio em Ti com toda a minha alma. Creio em Tua primeira vinda e creio em Teu nome como único nome debaixo do céu, dado aos homens em que podemos ser salvos. Reconheço que sou pecador e preciso de um Salvador, um Redentor. Dou testemunho público da minha fé em Ti e Te recebo como meu único e suficiente Salvador, meu único e suficiente Redentor. Te rogo, perdoe meus pecados e com Teu sangue me limpe de todo pecado e me batize com o Espírito Santo e fogo, depois que eu for batizado em água no Seu nome. E produza em mim o novo nascimento. Te rogo, Senhor, que torne realidade em mim a salvação e para todos aqueles que Te receberiam como Salvador. Torne-a uma realidade na minha vida. Te rogo, Senhor Jesus Cristo, em Teu nome eterno e glorioso, Senhor Jesus Cristo. Amém. E amém. E com nossas mãos levantadas a Cristo aos céus,
Todos dizemos: Jesucristo o me sangue limpió do Senhor de todo pecado. Jesus Cristo La me sangre limpou del de todo Señor pecado. Jesucristo O sangue me limpió do Senhor de todo Jesus pecado. Cristo La me limpou sangre de todo del pecado. Señor Jesucristo O sangue me limpió do Senhor de todo Jesus pecado. Cristo Amén. me limpou de todo Cristo les pecado. recibido en su reino, ha Amém. perdonado vuestros pecados y con su sangre Cristo os los recebeu em seu limpiaron de reino, todo perdoou os pecado, vossos pecados porque ustedes e com seu sangue escucharon os la limpou de predicación todo del pecado, Evangelio de Cristo, porque y nació la fe de vocês Cristo en vuestra alma, escutaram a y pregação dieron testimonio do Evangelho de público de Cristo Cristo, e nasceu a fé de Cristo em como vossa su alma. único y E suficiente Salvador. deram testemunho público da sua fé em Portanto, Cristo, recebendo como vosso único e Pueden ser suficiente Salvador. bautizados los que E, reciben a portanto, Cristo como Salvador en estos podem momentos. ser batizados aqueles que receberam Cristo como seu Salvador nestes momentos. E que Cristo os batize com Espírito Santo e fogo e produza em vocês o novo nascimento. A água no batismo não tira os pecados, mas que é o sangue de Cristo o que nos limpa de todo pecado. Mas o batismo em água é um mandamento do Senhor Jesus Cristo, qual disse: ide por todo mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. O próprio Jesus Cristo foi batizado por João Batista para cumprir toda a justiça. E se ele foi batizado, quanto mais nós temos a necessidade de sermos batizados no nome do Senhor Jesus Cristo. Quando a pessoa recebe a Cristo como seu Salvador, morre para o mundo. E quando é submerso nas águas batismais, tipologicamente, está sendo sepultado. E quando é levantado das águas batismais, está ressuscitando a uma nova vida, a vida eterna no reino de Cristo, nosso Salvador. E por isso, no batismo em água no nome do Senhor, a pessoa se identifica com Cristo em sua morte, sepultamento e ressurreição. É tipológico, mas é um mandamento do Senhor no qual nos identificamos com Cristo em sua morte, sepultamento e ressurreição. Conscientes do significado do batismo em água, no nome do Senhor Jesus Cristo, bem podem ser batizados e que Cristo os batize com o Espírito Santo e fogo e produz em vocês o novo nascimento. E continuaremos nos vendo por toda a eternidade no glorioso reino de Jesus Cristo, nosso Salvador. Continuem passando uma tarde feliz, cheia das bênçãos de Cristo, nosso Salvador. Deixo o reverendo José Benjamin Pérez com vocês aqui, e em cada país eu deixo o ministro correspondente para indicar às pessoas como fazer para serem batizados em água no nome do Senhor Jesus Cristo, nestes momentos, todos aqueles que o receberam como vosso único e suficiente Salvador nos diferentes países. Continuem todos passando uma tarde feliz, cheia das bênçãos de Cristo, nosso Salvador, a pedra não cortada por mãos. Deus os abençoe e guarde a todos. E até o próximo domingo,
pela manhã. Y como siempre les digo, en vivo. E como sempre eu En digo, vivo, ya sea aquí ao vivo, o desde cualquier país. ao vivo, quer seja Pero vean, aqui ou hemos estado de qualquer país. aquí Mas vejam, por estivemos bastantes domingos. aqui Así es que por es una bendición para mí estar con muitos ustedes domingos. Assim que é uma bênção para mim estar aquí, de com la palabra vocês de aqui, Dios, del Evangelio de dando-lhes o Cristo testemunho y de todas las profecías da palavra de Deus, correspondientes do Evangelho de Cristo e de todas as profecias correspondentes a este tempo final. y Que Deus os abençoe e guarde a todos, de todos los peligros y que la os mayoría proteja de ustedes de todos os perigos permanezcan vivos, e que a maioria de todos vocês que no permaneçam tengamos vivos muerte, sino até a transformação transformados. e não tenhamos que ver a morte, mas que sejamos transformados. Porque E si para no isso, se porta bien una É persona, importante se portar Dios bem, puede decir, porque se a pessoa não se portar bem, Deus pode dizer, acá no vas a dar problema y se lo puede llevar. aqui está melhor. Para isso é que desde allá vea Aqui você todo não vai dar para problema, então Ele pode te levar ao la paraíso tierra, e que desde lá veja tudo o que estiver acontecendo aqui na terra, Dios puede no meio da cortar igreja los do días Senhor Jesus Cristo. de una persona. Ou seja, Pero Deus queremos pode abreviar os dias da pessoa, nuestros días, mas não cuando queremos. se nos cumpla el tiempo de estar aquí, Mas nós queremos que os alargue nossos dias hasta la quando transformación, nos completar o y que tempo de seamos estar aqui, transformados que nos prolongue os dias até a transformação e que possamos ser transformados sem ver a morte. Por lo tanto, queremos que Dios nos ayude a portarnos Portanto, correctamente conforme Queremos que Deus nos ajude establecido a en la Biblia. nos portar Tanto corretamente en el conforme Antiguo Testamento foi estabelecido en el Nuevo na Bíblia, Testamento. tanto no Antigo Testamento Es un como consejo, no Novo porque mi deseo es que Testamento. todos Bom, permanezcan vivos é um conselho, hasta que seamos porque o meu transformados. desejo é que todos permaneçam Hay vivos una promesa, até que sejamos transformados. un grupo Há uma promessa de que haverá que no um verá grupo muerte, sino que será de transformado. crentes que não verão morte, mas que serão transformados. Esas personas serán los de este tiempo final Portanto, y ellos lo estarán creyendo de todo corazón. estas pessoas serão os deste Que tempo son del final grupo de e los eles testigos crerão de todo o coração, que que são do estarão grupo vivos que e serão diz a Escritura que San Pablo decía, los que viven estarão vivos e serão transformados. São Paulo dizia, e nós que vivemos seremos transformados, un grupo de creyentes, el grupo ou de seja, creyentes del día postrero. que está falando de um grupo de crentes Así transformados. es que los esperamos mejor a ellos acá, que resuciten los que ya murieron. Los Assim que esperamos nós acá porque esperamos tienen que eles aqui melhor, e que Eles ressuscitem também, aqueles que já morreram, e os esperamos aqui ¿Saben porque eles têm ustedes que vir. una cosa? Eles estão vendo. Algunas veces algunos faltan. Sabem vocês de uma coisa? ¿Saben ustedes una cosa? Ellos no se pierden. ni un Algumas culto vezes de los alguns que faltam están no en el culto. paraíso. E vocês sabem de uma coisa? Eles não perdem Sim. nenhum culto, aqueles que estão no paraíso. Queremos también Assim que nosotros estar siempre escuchando nós la queremos palabra também del Señor en la estar casa del sempre Señor, escutando a y en palavra nuestros hogares do Senhor tener la na casa do literatura Senhor y la Biblia e depois em nossos para lares ter mantenernos también a literatura leyendo e a Bíblia alimentando para nuestra alma. nos manter também lendo e alimentando nossa alma. Sale de la boca de Dios. Porque não somente de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Desde el Génesis E hasta sempre sai el Apocalipsis. através dos seus Bueno, mensageiros, Dios les continúe de bendiciendo Gênesis até o todos, y continúen Apocalipse. pasando una tarde feliz. Bom, que Deus continue abençoando a todos Las bendiciones de Cristo e continue nuestro passando uma tarde feliz, cheia das bênçãos de Cristo, nosso Salvador. Amén.
amén. Esa palabra le decimos amén. Si estuviera nuestro hermano Miguel aquí, decía, esse é o postre. Amém e amém. Dizemos essa palavra, amém, amém. Se o nosso irmão Miguel tivesse aqui, ele diria, essa é a sobremesa que ele nos deu nesse dia, uma mensagem tão maravilhosa, e depois nós aguardamos em nosso coração e que Deus cumpra essa palavra